Sejam bem-vindos ao 140 MBA. Eu sou o Marco Gomes e essa é uma vídeo-resposta ao Mamãe Falei, no vídeo dele sobre Racionais, mas você não vai me ver sacaneando ele por não entender gíria ou por errar nome de autor. Eu não acho que isso é o mais importante pra gente discutir. Fica aí e vamos lá. De onde eu vim, se você não tem saída, vence. Foi o que eu fiz, então acendam as luzes pra mim. Eu nem sei se esse é um vídeo para estar aqui no 140 MBA, mas enfim, é aqui que eu quero me expressar. Vamos lá, assim mesmo. Por que eu falei que não acho importante sacanear o cara por ele não saber gírias, por ele não entender as gírias ou por ele errar o nome de um autor de livros, lá, o Carlos Drummond de Andrade? Eu acho que erros desse tipo qualquer pessoa pode cometer. Eu também não sei algumas gírias, eu pergunto no Twitter às vezes quando tem gírias da molecada, eu já tenho 32 anos, quando tem gírias da molecada que eu não entendo, então eu pergunto e tal. E eu acho que esse não é o ponto importante desse vídeo. Esse não é o maior problema que o Arthur cometeu ao fazer essa análise dele. E não só fazer essa análise dele, mas toda a trajetória e as vezes que eu pude acompanhar coisas dele. Não que eu fique seguindo o cara, longe disso, mas de vez em quando alguém manda em rede social e tal, algum absurdo. E é meio que um modus operandi. E nesse vídeo tem muito desse modus operandi dele. Nesse caso, por exemplo, ele focou e ele usou argumentos muito quebrados, muito falhos, que não são nada construtivos para ninguém. Esse vídeo especificamente que eu tô falando do Mamãe Falei, eu nem vou colocar ele aqui, não vou colocar os áudios nem nada, vou fazer só a análise mesmo, mas esse vídeo tá aí na internet, você pode fazer buscas, você pode encontrar você mesmo. Assiste o vídeo antes para poder você entender o que eu tô falando aqui. Ele já começa o vídeo tentando dividir o rap. E essa é uma estratégia muito comum de quem não gosta do discurso combativo do rap, quem não gosta do discurso combativo de qualquer movimento que desagrade, é tentar dividir. O FBI usou essa estratégia para combater os Panteras Negras, para combater os movimentos de direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Isso é muito comum, tentar dividir. E uma coisa que ele faz, ele já começa o negócio falando: eu gostava de Gabriel Pensador e eu fiquei muito puto quando os meus amigos pediram os Racionais, porque os Racionais são uma bosta, não sei o que, ele dá lá a opinião dele. E é muito interessante ver que o cara tá tentando dividir. O próprio Gabriel Pensador é fãzaço de Racionais, já demonstrou isso em várias ocasiões, inclusive recentemente. E assim, cara, desiste, para de querer dividir o rap, porque o rap não vai ser dividido por essas picuinhas e a coisa vai continuar, o discurso combativo vai continuar. Essa é uma estratégia muito rasa. Mas aí beleza, ele fala que ele achava uma bosta, que ele ficou puto. Eu não entendo por que alguém fica puto, o cara que se diz liberal conta hoje com orgulho, ou pelo menos relata, que ficou puto quando os amigos terceiros pediram uma coisa que não tinha nada a ver com ele, que ele não ia ser obrigado a ouvir a música. Tudo bem que ele estava na 5ª série, pode ser que ele fale: não, mas eu mudei de ideia, hoje eu acho, beleza. Mas ele conta e ele não faz essa ressalva, ele só conta que ele ficou puto por outras pessoas pedirem coisas das quais ele não gosta. E aí ele fala: beleza, tudo bem você consumir essa arte, etc. Mas eu não concordo que isso seja critério para poder a pessoa fazer um curso de engenharia, de medicina. Veja bem, o critério não é você concordar com o autor, com as músicas que ele acha uma bosta. O critério não é você aceitar o que o cara tá falando como verdade. Isso eu não sei se ele já fez algum processo seletivo de universidade, de faculdade na vida, ou provas discursivas, provas de interpretação de texto, não sei se ele já fez, talvez ele não tenha feito, talvez ele seja um cara como eu, que não se formou. Eu entrei na Universidade Federal, talvez ele não tenha entrado, não tem demérito nenhum aí, mas o cara pelo menos devia saber como é uma prova de vestibular. Você não tem que concordar com o que está exposto ali, você tem que interpretar o que está exposto. Interpretar quer dizer o seguinte: tem um texto, você lê o texto e depois vai ter as perguntas. O autor quis dizer com este trecho isso, isso e aquilo? Verdadeiro ou falso? E aí você põe: verdadeiro, ele quis dizer isso, ele quis dizer aquilo. Pode ser que tenha uma parte para você discutir, para você elaborar a sua própria opinião em cima daquilo, a depender do tipo de processo seletivo que você está fazendo, o tipo de prova que é aplicada. Mas o critério não é concordar com Racionais, não é gostar. A opinião dele no início de não gostar de Racionais é, como ele mesmo disse, irrelevante. Não faz diferença. Não faz diferença nem se o próprio candidato que está lendo a prova e que está fazendo a prova e que está preenchendo a prova gosta de Racionais. Isso é desnecessário, irrelevante, e não faz a menor diferença se você gosta ou não. O que a prova pede é para você ler, entender o que o cara está querendo dizer, o autor,
e depois expressar ali nas respostas que você entendeu o que o cara quis dizer. E aí ele vai para a análise das letras. E as análises das letras são um desastre, né? As análises do Arthur, do Mamãe Falei das letras, são um desastre. Por exemplo, no Periferia e Periferia, eu tô lendo aqui na tela, então me perdoe por virar assim, mas no Periferia e Periferia, ele fala o seguinte, o Arthur analisando periferia é periferia. Isso aqui é basicamente um cara falando que ele é escravo de um patrão milionário cuzão, e que a gente não percebe que a escravidão ainda existe. E se a escravidão acabar, o patrão vai viver do quê? Nós todos somos escravizados pelo patrão milionário cuzão. Isso é o que o Arthur está dizendo sobre o autor. Ou seja, o Arthur entendeu o que o autor do texto, que é da letra Periferia e Periferia, que é o Ed Rock, ele entendeu o que ele está falando, porque é exatamente isso que o Ed Rock está falando. A letra Periferia é Periferia é um discurso anti-exploração do capitalismo de compadrio, do coronelismo, da época que o Ed Rock cresceu, da época que o Ed Rock está se referindo, que era ali anos 80 e anos 90. Esse disco é de 97. Então o Ed Rock estava falando sobre a vida dele, sobre o que ele percebeu na vida dos pais, na vida dele mesmo, anos 80 e 90. E, segundo o autor, o Ed Rock, é isso aí. É um discurso anti-exploração, é um discurso que o patrão é um cuzão e que a escravidão não acabou, e é isso aí mesmo. Eu não estou falando que eu concordo, eu não preciso concordar. O Arthur não precisa concordar, esse é o ponto. Assim, mais do que ficar rindo do cara porque ele não entende uma gíria e não sei o quê, que realmente o não entender uma gíria é um símbolo de quão alienado e ignorante em relação à obra ele é, e demonstra a própria importância da obra. Como é importante você pegar essa obra e colocar num processo seletivo para que as pessoas entendam e estudem e vejam outras perspectivas do Brasil, perspectiva que o Arthur demonstra não ter. Mas a própria análise do Arthur demonstra que ele conseguiu entender, entendeu? Ele entendeu o que o Ed Rock quis dizer. O Ed Rock está sim falando que o capitalismo do patrão ali, aquele capitalismo explorador, do patrão que paga pouco e que pega todo o dinheiro para ele e que explora os funcionários, e que isso é a nova forma de escravidão, e que a escravidão não acabou, e que se todos os trabalhadores se revoltarem e pararem, o patrão vai viver do quê? É isso, realmente, o Arthur entendeu. E ele poderia ter colocado isso numa prova, num processo seletivo, e ele ia demonstrar que essa letra, essa parte, ele entendeu. Ele só não entendeu que ele não precisa concordar, que não é porque o autor escreveu isso e o Arthur discorda disso, o Arthur discorda desse discurso anticapitalista, que essa peça não pode estar no processo seletivo. Pode sim, claro que pode. O processo seletivo não é para você... De novo, eu vou falar isso 100 vezes nesse vídeo, cara. O processo seletivo não é para você concordar com a obra, é para você demonstrar que você entendeu o que o cara quis dizer, e se a prova pedir, você argumentar por que tá certo, por que tá errado, não sei o quê, mas isso é só numa prova discursiva, é outro tipo de questão que eu nem sei se vai entrar no processo seletivo que vai usar as letras do Racionais especificamente, mas com certeza vai ter perguntas sobre o que o autor quis dizer. E o Arthur do Mamãe Falei podia ter colocado isso lá. Não, ele está fazendo um discurso anticapitalista e ele acha que o patrão é um explorador e essa forma de trabalho é uma forma de trabalho de escravidão no século XXI. Legal, parabéns, Arthur. Nessa você passou, só nessa. Porque, por exemplo, na outra análise que ele faz, Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, ele tirou a letra de contexto completamente. Ele pega lá um trecho específico isolado que o narrador tá descrevendo uma fase lá de uma violência, etc., de uma bandidagem. Ele coloca como se isso fosse a mensagem da música. E não é. A narrativa, Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, você entende, se você ouvir a letra e se você prestar atenção no que você está fazendo, que o próprio nome da música, Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, é porque no final da história, alguém chama o narrador que a gente não sabe quem é. O Mano Brown é o autor, mas a gente não sabe se o Mano Brown tá falando dele mesmo, e obviamente não é, ele tá contando uma história. Mas alguém chama, Tô Ouvindo Alguém Me Chamar. Alguém chama o narrador olha, e quando ele olha, ele toma um tiro. E esse tiro foi encomendado pelo Guina. O Guina, que é o bandido ao qual se refere a letra, e que tá preso. Ou seja, o Guina, bandido, tá preso, o comparsa dele, bandido narrador, toma um tiro no final da letra. Você vai falar que isso é glamorização da violência? Que isso é amenizar o erro e blá blá? Não é, cara. Isso é uma narrativa de uma história que o Mano Brown resolveu contar e que ele criou lá e que pode ser ou não ser um testemunho. Dizem que é um testemunho de quando ele era criança. Eu nem fui atrás para saber se é ou se não é, porque isso não é relevante. O relevante é você entender
a história como uma história com começo, meio e fim, uma narrativa, entendeu? É uma história, cara, é uma história. É tipo você falar que o Cidade de Deus lá, que o próprio Arthur diz que gosta, você pegar um trecho especificamente lá de tiro, de bandidagem, de tráfico de drogas e achar que a história é aquilo, e não a história de um fotógrafo tentando sobreviver naquele ambiente, que é a história da Cidade de Deus. É um fotógrafo que cresceu na favela, que vira fotojornalista, inclusive vencedor de prêmios, e que ele vive ali naquele meio, e ele conta a história dele. E a história não é sobre a glamorização da violência do Zé Pequeno e da batalha do Zé Pequeno com o Mané Galinha, não. É a história do fotógrafo vivendo naquele meio, assim como é essa história aqui, a história de um cara que foi comparsa de um bandido, o bandido foi preso, achou que tinha sido traído por o Guina, né? O Guina, bandido, foi preso, achou que tinha sido traído pelo narrador e mandou matar o narrador. É isso aí a história. E o Arthur tira de contexto. Já na música, capítulo 4, versículo 3, na análise do Arthur sobre isso, primeiro ele questiona as estatísticas que foram apresentadas. Essas estatísticas seriam estatísticas da época, lá dos anos de 90, do meio dos anos 90, que os Racionais teriam usado para iniciar a música, para iniciar a faixa. E as estatísticas são bem coerentes. Eu nem fui atrás das estatísticas de 95, 96, 94, para saber como eram, porque, assim, sinceramente, não tem relevância nesse momento. Mas as estatísticas são bem coerentes, as estatísticas não mudaram tanto assim até hoje, exceto a de universitários negros, né, que a estatística de universitários pretos, ela aumentou bem nos últimos 20 anos, nos últimos 10 anos aí, mas fora isso, elas são bem negativas e bem desequilibradas de um jeito negativo para a população preta no Brasil, e o Arthur questiona isso. O Arthur entendeu que essas estatísticas estão ali para criar a apresentação de um universo que depois o autor vai discorrer sobre. Então ele começa falando umas estatísticas, depois que essas estatísticas são faladas, vem a música, né? Vem a parte rimada mesmo e tal. E o Arthur não entendeu quando o autor fala o preto aqui não tem dó, é 100% veneno, por exemplo. Ele tá fazendo poesia. Se você entender e ler a letra de novo, você vai ver que é o autor se apresentando como uma resposta, um fruto dessas estatísticas que ele apresentou no começo. Ou seja, ele apresenta estatísticas muito negativas para a população preta periférica do Brasil e depois ele se mostra como uma cria desse sistema, cheio de veneno, cheio de ódio, mas que ele, em momento algum, ele fala em assaltar, em que ele vai pagar com sequestro e etc. Ele fala que ele é violentamente pacífico. Ou seja, ele vai beber lá no Martin Luther King o pacifismo e o jeito de responder de uma maneira, como um jeito de responder de maneira violenta. Ele é violentamente pacífico. É isso que ele fala. E ele fala isso em vários momentos da letra, com outras palavras. E ele fala isso em vários momentos, que ele é a fúria negra, cara. Ele é o fruto de um sistema que o criou e que essa resposta vai vir. E a resposta é a música. Cara, isso é... Sabe, isso é incrível. É incrível como arte, é incrível como resposta social, é incrível como educação, cara. Essas músicas, existem obras acadêmicas e estudos acadêmicos demonstrando como Racionais salvou gente na periferia. Racionais, o rap, Racionais especificamente como protagonista, como isso ajudou a tirar um monte de gente de um caminho de crime, de um caminho sem fundo, de um caminho errado. Ajudou a mim, inclusive. Eu tenho matéria no Vai Ser Rimando. Se você fizer uma busca aí, Marco Gomes, Vai Ser Rimando, você vai ver matéria sobre o momento que isso me salvou, entendeu? Que eu tava sem motivação, que eu tava ferrado, cansado e, puta, cara, eu vou desistir, vou aceitar essa vida aqui que deram pra mim. Não era nesse momento, não era sobre entrar pro crime, mas era simplesmente desistir de crescer. Desisti de fazer faculdade na época. A faculdade era uma parada muito importante. Eu tava fazendo curso universitário na UNB e eu tava exausto, mano. E eu tava exausto de acordar de madrugada e dormir mais de meia-noite e trabalhar o dia inteiro e comer uma vez por dia. E eu tava exausto de comer uma vez por dia na universidade por R$1, porque era a grana que eu tinha, sacou? Eu tava exausto e eu ouvi uma das letras, que chama Vida é Desafio, do álbum posterior dos Racionais, não desse especificamente, do álbum de 2002, Nada Como Um Dia Após o Outro Dia, e aquilo me dava ânimo, sacou? E eu lembro especificamente de um dia que eu tava falando, mano, dane-se, eu não vou mais, cansei, e essa parada vai lá e fala pra mim, não, mano, a vida é desafio,
você planta o que... a letra fala basicamente isso, que você planta hoje para colher amanhã, que o que você planta, você colhe lá na frente. Eu falei, não, eu vou mais um dia. E pá. E beleza que o Arthur não tem essa noção, entendeu? Tipo, pelo que eu li na internet, o cara cresceu com tudo que ele precisa e etc. E eu não vejo problema nisso. Nisso especificamente, em ter condições, em crescer com conforto. Queria eu ter crescido com muito mais conforto do que eu cresci. Não é esse o ponto. O ponto é o cara não perceber esse privilégio que ele teve e depois fazer uma merda colocando um vídeo desse na internet sem entender nada do que tá escrito, entendeu? Sem entender nada, mano. O cara não entendeu nada, velho. Então, voltando ao meu ponto inicial, o critério de avaliação da prova do processo seletivo não é concordar com o artista, não é gostar de Racionais, não é ter ouvido Racionais a vida inteira, não é Racionais ser isso ou aquilo. O critério é você ler a letra, entender o que o autor quis dizer e demonstrar que você tem capacidade de interpretação de texto. Demonstrar que o seu ensino fundamental e básico, ensino fundamental, depois o ensino médio, fazendo o ensino básico no Brasil, te ensinaram a interpretar um texto, a ler meia dúzia de versos e falar, putz, eu entendi aqui que esse cara tá falando que ele é um fruto de um sistema que oprimiu ele. Eu discordo, porque eu acho que... Eu não, né? O Marco não, mas vamos supor que tem uma pessoa que discorde. Abre aspas aqui. Eu discordo, porque eu acho que o cara é responsável por tudo que ele faz e ele não tem que botar a culpa em ninguém e o sistema não cria ninguém, todo mundo tem chance e etc, etc. E quem fica pobre é porque trabalhou pouco e porque não se esforçou. Fecha aspas. Beleza que você ache isso, mas você tem que achar isso e depois escrever lá na prova que você entendeu o que o autor quis dizer e se a prova te pedir, você dizer, e eu discordo do autor por isso e por isso e por isso, no caso de uma questão discursiva. Então é por aí, cara. É por aí. Você tem que entender e discutir. Nesse sentido, basicamente qualquer obra pode estar no processo seletivo. Qualquer obra, mano. Da pior que seja. Dos racismos do Monteiro Lobato ao racismo do Tintim, pode estar lá na prova, entendeu? Você põe uma tirinha racista do Tintim lá, Tintim, sei lá, no Congo, eu acho que é especificamente, mega racista, e você põe lá o cara para discutir. O autor aqui quis dizer que o negro é assim assado da África, e ele é subdesenvolvido e não sei o quê. E eu discordo dele, porque o negro é um ser humano, igual a qualquer outro, com as mesmas capacidades de um europeu. E perenã. Mas você tem que dizer que você entendeu o que o autor quis dizer. É tão simples, mano. Interpretação de texto. Não à toa, o Brasil sempre fica lá embaixo nos rankings de interpretação de texto. Quando tem um cara com um vídeo desse, com 250 mil views nesse momento, quase 250 mil visualizações, e, mano, isso também é um motivo. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Por que eu tô falando tanto do vídeo desse cara? Esse cara, pô... Não, mano, eu tô falando porque tem 250 mil pessoas que viram esse vídeo agora. E não é o único, entendeu? Ele fala isso frequentemente em várias outras interações. Então, por isso que eu tenho que falar. E aí ele abre o vídeo dizendo que gosta de Cidade de Deus, que é um filme feito por um esquerdista, segundo ele. Beleza, legal, mostra uma nobreza do cara aí de conseguir assistir uma obra mesmo discordando de uma eventual posição política ou um voto do autor, de um dos autores daquela obra, porque o filme não é feito só pelo diretor, mas enfim, beleza, pá, vamos lá. E aí depois ele fecha questionando o Mano Brown por ter defendido o Lula numa das ocasiões aí. Ele abre lá uma aspa, fala lá uma aspa do Brown defendendo o Lula, fecha a aspa. Mano, sério, que você abre o bagulho falando que você gosta de um filme mesmo sendo feito por um esquerdista e depois você fecha seu vídeo questionando o autor de uma peça que não fala no Lula e que não fala, enfim, de um dos caras, né? Porque, mano, o Racionais MC são 4. Pega uma coisa de um dos caras e fala, essa obra, deixa no ar que essa obra é uma merda porque o cara defende o Lula, mano. Se liga, né? Decide, né? Pode ou não pode consumir arte de quem é de esquerda? Fala pra nós aí. No finalzinho do vídeo ele tem uma aspa que, mano, eu quero fechar com essa aspa dele. Ele fala o seguinte: pra você que ainda não entendeu que a gente tá numa guerra de cultura, uma guerra de narrativa. E aí ele continua lá o argumento dele. E é isso aí mesmo, cara. A gente tá numa guerra de vários tipos e todo mundo que ouve rap sabe disso. Porque o rap tá falando que a gente tá numa guerra, não é há 2 anos igual a você, há 5 anos igual a você. O rap tá falando que a gente tá numa guerra há 30 anos. Os Racionais MCs falam que a gente tá numa guerra há 30 anos. O primeiro álbum de rap com rap foi lançado no Brasil
há 30 anos, mano. Em 88 foi lançado o primeiro rap. E o rap já tava falando que a gente tava numa guerra, já tava denunciando. Rap nacional. Isso sem falar do rap americano, que vem lá do final dos anos 70. Então, sim, mano, sim, a gente tá numa guerra de um monte de tipo. Uma guerra de um monte de tipo que você demonstra não entender. Você tá demonstrando não entender no seu vídeo. E beleza não entender, ignorância é uma parada que todo mundo tem. Eu tenho as minhas ignorâncias, você aí que tá vendo o vídeo tem as suas ignorâncias, legal. Só que você não pode pegar suas ignorâncias, colocá-las num vídeo, numa peça, e colocá-las na internet, influenciando um monte de gente de maneira irresponsável, tá ligado? Não pode, mano. Não pode. Isso é irresponsável. Você pode, porque ninguém vai te prender por falar um monte de merda na internet. Mas você tá falando um monte de merda na internet e tá afundando ainda mais uma situação social no Brasil que tá tensa, né? Tá tensa, porque a gente tá numa guerra. Uma guerra de vários tipos. E aí? Espero que vocês tenham gostado, espero que ele possa ver esse vídeo. Se ele não puder também, espero que você que viu esse vídeo tenha curtido os argumentos. Deixa seus comentários aí embaixo. Vamos tentar sempre elevar o nível da discussão, parar de pegar em coisinhas pequenas, tipo o cara errou o nome de um autor, o cara não sabe uma gíria, porque isso é coisa pequena. O maior problema dele é não ter entendido que você não precisa concordar com a obra para analisar ela. Esse é o maior problema desse vídeo e de toda a abordagem, de toda a estratégia, de todo o modus operandi dessa galera da nova direita conservadora brasileira estúpida. Não da nova direita conservadora toda, que eu não conheço todos, mas desses caras especificamente que eu vou chamar de conservatins, né? Vamos chamá-los de conservatins. Dessa galera conservatim. Mano. Valeu.